Então, já está gravando. Na aula de hoje é uma aula de revisão para a prova. Nós vamos fazer 2 aulas de revisão. Hoje, quarta-feira, e na sexta-feira. Vamos à matéria da prova. E a matéria da prova vão ser polinômios e números complexos, né? A gente vai fazer hoje a revisão de polinômios e complexos e na próxima aula eu também vou fazer a revisão de polinômios e complexos. Deixa eu admitir mais uma aluna, Luciana, que chegou. Vamos então, primeiro exercício. Dado o polinômio P de x igual 2x3 menos 2x2 menos 5x mais 5, determine P de 2, P de menos 1 e P de 0. Como é que eu vou fazer? Para calcular P de um número, eu preciso substituir esse valor na variável x. Então, primeiro, esse polinômio, ele é um polinômio de grau 3, porque o expoente dele maior é 3. Então, vamos calcular o P de 2. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 5. Então, vai ficar 2 vezes 8, menos 2 vezes 4, menos 10, mais 5. 16, menos 8, menos 10, mais 5. 16 com 5, 21. Menos 18. 18, 19, 20. Eita, foi lá para o outro. 19, 20, 21. Então, 21 menos 18, 3. P de menos 1. Eu vou substituir o menos 1 no lugar do x e calcular. Até aqui alguma dúvida, gente? Lembrando de todas as regras do sinal, tomar cuidado na hora de multiplicar, de somar o sinal, isso daí é sempre, né? Em matemática, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 2. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 5 vezes menos 1, mais 5, mais 5. Então, vai ficar menos 2, mais 5, mais 5. Menos 4, mais 10. 6. Deixa eu admitir mais um aluno aqui, Renan. E o P de 0? Duas vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 5. 0 ao cubo, 0. Vezes 2, 0. 0 ao quadrado, 0. Vezes 2, 0. 5 vezes 0, 0. Mais 5. Mais 5. Então, repetindo, para calcular o valor numérico, a Amanda acabou de entrar. Valor numérico de um polinômio, substituo esse valor numérico no x e calculo prestando sempre atenção nos sinais. Então, dado o polinômio, calcular o P de I. Quando eu vou substituir um número complexo e calcular, começar a operar com esse número complexo, eu tenho que lembrar das potências do I. Então, vamos lembrar aqui as potências do I. Ó. I elevado a 0 igual a menos 1, I elevado a 1 igual a I ao quadrado igual a menos 1, I ao cubo igual a menos I. Então, eu tenho sempre que lembrar dessas potências. Aí você vai me perguntar, professora, e a quarta? E a quarta é igual a I a 0, que é igual a 1. E as demais, eu sempre vou recair numa dessas potências, porque eu vou fazer o valor da potência dividido por 4 e vou observar o resto. Então, por exemplo, se eu quiser I elevado a sexta,
Eu vou fazer 6 dividido por 4, dá 1 e resta 2. Então, i elevado à sexta é igual a i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado é menos 1. Então, para qualquer outra potência maior do que 3, eu vou dividir por 4 e vou observar o resto. Vai ser igual a i elevado àquele resto, tá? Então, vamos calcular o P de i aqui. Então, eu vou fazer 3 vezes i ao cubo mais i ao quadrado menos 5 vezes i mais 1. i ao cubo menos i. Então, aqui vai ficar menos 3i. I ao quadrado, menos 1. Menos 1. 5 vezes i, menos 5i. Mais 1. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Menos 3i com menos 5i, menos 8i. Mais 1 com menos 1, eu cancelo. Então, a resposta, menos 8i. Ficou alguma dúvida sobre isso ou sobre a potência? Vamos lembrar aqui uma outra potência, então. I elevado a 20 e 23. Como é que eu vou calcular i elevado a 23? Vou fazer 23 dividido por 4. 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Sobram 3. Então, i elevado a 23 é igual a i elevado a 3. I elevado a 3 menos i. Tudo bem aqui? Então, vamos ver o segundo exercício. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Segundo. Dados polinômios P e Q, determine P mais 2 vezes Q e depois o produto deles. Polinômio P, vou admitir o Natan aqui. O polinômio P é um polinômio de grau 3 e o polinômio Q é um polinômio de grau 1. Eu posso operar polinômios de grau diferente? Posso. Posso somar, posso subtrair, posso multiplicar, posso dividir. E como é que a gente faz? Vou colocar o P de x, o polinômio P de x, e eu tenho que prestar atenção no sinal. Então, vou colocar aqui o polinômio P de x. X ao cubo menos, mudou, 2x ao quadrado menos 5x mais 10, mais 2 vezes o polinômio Q de x. Multiplicar um polinômio por uma constante é só usar a distributiva. E depois, para fazer a soma, eu vou fazer a soma apenas dos termos semelhantes. Então, vai ficar x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 10 mais 2x menos 2. Então, eu só vou operar os termos semelhantes. O 5x, o x ao cubo vai ficar com x, não tem ninguém para operar, eu vou repetir. Menos 2x ao quadrado também não tem ninguém. Eu vou repetir só o x, aqui ó, o 5x, que eu vou operar com mais 2x. Então, menos 5x com mais 2x, menos 3x. E o 10 com 2. Mais 10 menos 2, mais 8. Agora, vamos fazer o produto. O produto eu tenho que tomar cuidado com o sinal na hora de fazer a distributiva. Porque eu vou fazer a distributiva de todos os elementos por todos os elementos. Vou admitir a Duda. Então, x ao cubo
vezes x, x à quarta, x ao cubo, vezes menos 1, menos x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes x, menos... Aqui ficou estranho esse número. Peraí, deixa eu apagar aqui. Menos x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes x, menos 2x ao cubo. Porque é x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes menos 1, mais 2x ao quadrado. Menos 5x vezes x, menos 5x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 1, mais 5x. Mais 10 vezes x, mais 10x. Mais 10 vezes menos 1, menos 10. Agora eu vou operar os termos semelhantes. X à quarta eu vou repetir. Menos x ao cubo com menos 2x ao cubo dá menos 3x ao cubo. Deixa eu admitir o Jefferson. 2x ao quadrado com menos 3x ao quadrado. Já dei a resposta. Mais 2x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Mais 5x com mais 10, mais 15, menos 10. Então, repetindo. Para fazer o produto de dois polinômios, eu vou usar a distributiva de todos os elementos do primeiro vezes o segundo e vou operar aqui os termos semelhantes, tá? Posso passar? Passar. Calcule os valores... Você volta rapidinho? Oi. Volta rapidinho? Volto. Fala. Eu só tô analisando ali a última. Tá. Fazer a ordem dos sinais. Obrigada, pode voltar. Pode? Pode. Eu vou colocar tanto a gravação quanto somente os slides na aula, porque somente os slides depois também fica mais fácil vocês refazerem os exercícios, tá? Então, vamos a esse aqui. Calcule os valores de A, B e C nos polinômios P1 e P2 de modo que eles sejam idênticos. Se os polinômios são idênticos, então os coeficientes têm que ser iguais. Ou seja, o coeficiente da variável x ao cubo com x ao cubo tem que ser igual. Qual é o coeficiente no P de 2 da variável x ao cubo? Não é 1? Quando não tem nada, é porque tem 1 aqui na frente. Então, na comparação, eu já sei que o A tem que ser 1. Agora, vamos ver o outro valor. Da variável x ao quadrado. Tem x ao quadrado aqui, ó, no P2? Não tem. Então, o coeficiente é 0, para poder anular esse termo do x ao quadrado. Então, o B tem que ser 0. Volta. Agora, o coeficiente da variável x. O C tem que ter o valor de 15. E o D é o termo independente. O termo independente D é 14. Então, o A tem que ser 1, o B tem que ser 0 para anular, né, o x ao quadrado, o C tem que ser 15 e o D tem que ser 14. Tudo bem? Vou passar. Dividindo os polinômios
x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21 por x mais 3, obtém-se. Então, eu tenho que fazer a divisão e ver qual é a resposta que está certa. Então, vamos fazer a divisão do polinômio. X à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21 dividido por x mais 3. Então, eu vou fazer a divisão do primeiro termo para o primeiro termo. O coeficiente que eu vou colocar aqui tem que ser de forma que, ao multiplicar e trocar de lado, tem que anular o primeiro termo do meu polinômio. Então, x ao cubo vezes x, x à quarta, passando para o outro lado, menos x à quarta. X ao cubo vezes 3, mais 3x ao cubo, passando para cá, menos 3x ao cubo. Não multiplico mais, porque não tem. Mais 2x ao cubo com menos 3x ao cubo, menos x ao cubo. Os outros eu vou repetir. Menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 21. Menos x ao cubo dividido por x, menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x, menos x ao cubo. Passando para o outro lado, mais x ao cubo. Vai anular. Menos x ao quadrado vezes 3, menos 3x ao quadrado. Passando para o outro lado, mais 3x ao quadrado. Não vou multiplicar mais porque não tem. Então, esses outros aqui eu vou repetir. X ao quadrado menos 4x menos 21. Ó, por enquanto, a letra A e a letra B já não é a minha resposta. Vamos ver agora. X ao quadrado dividido por x, dá x. X ao quadrado vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Passando para o outro lado, menos x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Passando para o outro lado, menos 3x. Corta. Menos 7x, menos 21. Então, vou... aqui, menos 7x dividido por x está no mesmo grau. Então, eu ainda continuo dividindo. Dá menos 7. Menos 7 vezes x, menos 7x. Passando para cá, mais 7x. Menos 7 vezes 3, menos 21. Passando para cá, mais 21. Então, eu zero aqui e aqui. Então, dá resto zero. Então, o meu coeficiente é este e o meu resto é zero. Então, a minha opção é letra E, tá? Vou passar. Encontre o resto da divisão do polinômio P de x pelo binômio. Então, aqui eu vou usar o teorema do resto. Por quê? Porque ele só está pedindo o resto da divisão, ele não está pedindo o coeficiente, né? Ah, professora, por que você não usou o teorema do resto no exercício anterior? No exercício anterior, ele estava pedindo o coeficiente e o resto. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele estava falando sobre o coeficiente e o resto. Então, eu não podia usar somente o teorema do resto. Aqui eu posso usar o teorema do resto, que diz que o resto de um polinômio por um binômio da forma ax mais b é p de menos b sobre a. Nesse caso aqui, a é 2, b é menos 1. Então, eu vou fazer p de menos b sobre a. P de menos B é menos 1, A é 2. Então, eu vou fazer P de 1 meio, porque aqui é menos com menos dá mais. Então, eu vou calcular o polinômio na fração 1 meio.
Então, é 1 meio ao cubo menos 3 vezes 1 meio ao quadrado mais 1 meio menos 1. Deixa eu admitir. Buxi do game é quem? Ah, é o Iago, né? Iago. É, tá. Então, 1 meio ao cubo, 1 oitavo, menos 3 quartos, mais 1 meio, menos 1. Então, vou tirar o MMC. O MMC entre 8, 4, 2 e 1 é 8. Então, vai ficar Carlos Henrique também entrando. 1 menos 6 mais 4 menos 8 sobre 8. Operando menos 9 oitavos. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas ao invés de usar o teorema do resto, eu posso fazer a divisão como no exercício anterior e ver o resto da divisão? Sim. Se você fizer a divisão deste polinômio por este polinômio, usando o algoritmo da divisão, usando o algoritmo de chaves, você também vai obter esse resto, tá? É porque o teorema do resto, ele minimiza aquela conta das chaves que a gente fez no exercício anterior. Agora vamos a alguns exercícios sobre números complexos. Dados esses 3 números complexos, Z1, Z2 e Z3, vamos calcular Z1 mais 2 vezes Z2 mais Z3. Como é que eu vou operar número complexo? Assim como eu operava os monômios. Vou operar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui eu vou tirar do parênteses. Vou usar a distributiva, mais 10, menos 6i. E aqui eu também vou tirar do parênteses. Como tem mais do lado de fora do parênteses, eu não preciso trocar o sinal. Agora eu vou operar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 1 mais 10 menos 3, mais 2i, menos 6i, mais 5i. Eu vou escrever assim juntinho para ficar mais fácil. 10 mais 1, 11. 11 menos 3, 9. Menos 6i mais 5i dá menos i. 2 menos i, 1i. Então, 9 mais 1i, que eu posso escrever como sendo 9 mais i. Tá? Produto de 2 polinômios. Z1 vezes Z2. Eu sempre uso parênteses para lembrar dos sinais, lembrar da distributiva. Então, como é que eu faço o produto de dois números complexos? Assim como eu fazia o produto de 2 binômios. Vou usar a distributiva. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3i, 3i. 2i vezes 5, 10i. 2i vezes menos 3, menos 6i ao quadrado. Aqui eu tenho que usar a propriedade da potência. I ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar 5 menos 3i, mais, esqueci o i aqui, ó. Mais 10i. I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 6 vezes menos 1, mais 6. 5 com 6, 11. Menos 3i com mais 10i, mais 7i. Tudo bem até aqui?
Passar para o próximo. Tudo. Beleza. Calcular o conjugado e o módulo. Vamos primeiro ao conjugado do produto. Conjugado do produto não é o produto do conjugado. Então, primeiro eu vou calcular o produto, depois o conjugado. O conjugado a gente só troca o sinal da parte imaginária. Então, eu vou fazer 1 mais 2i vezes o Z3. 3 mais 5i. Menos 3 mais 5i menos 6i mais 10i ao quadrado. Aí alguém vai perguntar, professora, sempre vai aparecer esse termo ao quadrado? Se você está multiplicando dois polinômios da forma a mais bi, sempre vai aparecer esse termo ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 mais 5i menos 6i mais 10 vezes menos 1, que dá menos 10. Menos 3 com menos 10, menos 13. 5i com menos 6i, menos 1i. Eu estou pedindo conjugado. Vou até botar de outra cor. Ó, conjugado. Então, eu estou pedindo Z1 vezes Z3 conjugado. Então, eu tenho que trocar o sinal da parte imaginária. Vai dar menos 13 mais i. Deixa eu escrever direitinho, que ficou horrível a minha letra. Menos 13 mais i. É porque eu não consegui escrever dessa forma aqui, digitando, porque a apresentação do PowerPoint não aceitava. Agora o módulo. Como é que eu calculo o módulo? No Z2, é 5 menos 3i. Então, o A é 5 e o B... Professora, rapidinho. Oi. Na C ali terminou, então, Z1 vezes Z3 igual a menos 3 mais I. Termina Certo? aqui. A resposta é isso Tá. aqui. Esse aqui é o Tá bom. produto deles dois. O conjugado, eu troco somente a parte... Troco o sinal da parte imaginária. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Ó, o material dos números complexos é capítulo 31. A matéria da prova vai ser o capítulo 31 e o capítulo 32, mas somente aquilo que eu dei, tá? Não vai ser todo o capítulo 31, nem todo o capítulo 32. Então, vamos ver agora o módulo. O módulo. Módulo de um número complexo. A gente representa assim. Eu também não consegui fazer a digitação, porque o PowerPoint não aceitava essa formação, essa fórmula. Então, o módulo de um número complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo do Z2 é raiz quadrada. O A é 5, então 5 ao quadrado. E o B é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Então, vamos calcular o módulo. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Então, eu vou calcular não, vai ficar 34, porque 34 não é uma raiz exata. Então, o módulo do Z2 é raiz de 34. Passar. Lembrando, módulo é um número real, tá? Real e positivo.
Tá bom. Considere os números complexos. Z1. E eu deixei aqui na mesma letra. Ó, 7. Esse aqui é o exercício 8. Representar no plano de Argand-Gauss os números complexos. 1 mais 2i, 5 menos 3i, menos 3 mais 5i. Então, vou tentar fazer uma reta. Eu botei o quadriculado aqui para me ajudar, mas fica difícil fazer reta aqui usando essa caneta. Só que coisa horrorosa. Gente, faz conta que isso é uma reta, tá? Espero que vocês Tá entendam. quase certinho, professora. Que Tá quase isso? certo. Isso é bonzinho. Vamos ver o Z1. 1 mais 2i. Ó, vou marcar parte real no eixo X, parte imaginária no eixo Y. Então, 1, 2. Esse é o ponto Z1. Esse foi o exercício que eu pedi para vocês fazerem no GeoGebra. Que no GeoGebra, você movimenta ou com o dedo ou com o cursor e ele já sai automático. O outro é o ponto 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ponto 5, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 5, menos 3. Esse é o Z2. E o Z3 é o ponto menos 3 mais 5i. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Mais 5i. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 3 mais 5i. Então, esse é o ponto Z3. Então, isso é a representação no plano de Argand-Gauss. Z1 está no primeiro quadrante, Z3 está no segundo, Z2 está no quarto quadrante. Último exercício. Resolver as equações no conjunto dos números complexos. Essa daqui eu posso resolver direto, não preciso usar a fórmula de Bhaskara. X é a raiz de menos 4. X é mais ou menos 2i. Essa eu preciso usar a fórmula de Bhaskara. A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 10. Então, o delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é menos 4. Então, X vai ser menos B mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2A. Então, vai ser 6 mais ou menos raiz de menos 4, 2i, sobre 2. Então, x1, 6 mais 2i sobre 2, que eu vou simplificar, vai ficar 3 mais i. x2, 6 menos 2i sobre 2. Simplificando, 3 menos i. As raízes complexas sempre vão ser a raiz e o seu conjugado. Olha aqui, eu troquei só o sinal da parte imaginária. Por quê? Por causa desse mais ou menos aqui da frente. Então, duas raízes complexas de uma equação de segundo grau vão ser sempre um número e o seu conjugado. Aqui também, ó, a solução é mais 2i e menos 2i.
o número e o seu conjugado, tá bom? Então, essa foi a revisão de hoje. A nossa aula está acabando, eu vou salvar o vídeo, vou colocar o vídeo na plataforma e vou colocar também somente a apresentação, que fica mais fácil para vocês reverem os exercícios, tá? Vou parar aqui, vou parar a gravação para fazer a chamada de quem chegou depois.